Nós vamos abrir a palavra do Senhor nesse momento, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. Evangelho segundo Marcos, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo de número 12. Mesmo assentados, meus irmãos, mas sempre reverentes, vamos ouvir a palavra de Deus, que nos diz assim essa noite. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém? Jamais vimos coisa assim. Senhor, por graça e misericórdia, Pai, eu peço que o Senhor possa usar a minha vida essa noite, ó Deus, na exposição da Tua Palavra, na exposição do Teu Evangelho aos meus irmãos, Senhor. Que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos conhecer mais Jesus essa noite, ó Pai. Possamos crescer mais como discípulos do Senhor. Que o Senhor possa abrir o nosso coração, abrir os nossos ouvidos para receber aquilo que tens preparado para nós, Senhor. Que a Tua Palavra venha de encontro com a nossa vida, com cada uma das nossas necessidades. Esse é o nosso pedido, a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Antes de começar, meus irmãos, a gente vai ter que combinar para poder equilibrar melhor, né, o nosso templo aqui de terça-feira. Porque tem bastante gente desse lado, né? Chegou mais gente aqui agora. Senão eu vou ficar com torcicolo, né? Vou ter que ficar toda hora assim, ó. Mas tudo bem, glória a Deus, né? Olha que bonita que está a nossa igreja nessa terça-feira. Meus irmãos, ainda no começo do seu ministério, após um tempo percorrendo a região da Galileia, pregando o Evangelho, curando, libertando pessoas, o texto que nós lemos agora nos mostra Jesus retornando para Cafarnaum. Cafarnaum era uma espécie de cidade base do ministério de Jesus. Quando o Senhor não estava viajando, quando o Senhor não estava no seu ministério itinerante, era para Cafarnaum que ele voltava. Aliás, alguém disse certa vez que ir é bom, mas ter para onde voltar é melhor ainda, não é verdade? E o nosso Senhor, ele tinha para onde voltar. Ele tinha um lugar que ele chamava de casa, mas curiosamente, provavelmente não era a casa dele, era a casa de Pedro, né? Mas acabou se tornando a casa do Senhor também. Naquele momento, a fama de Jesus já corria por toda a cidade de Cafarnaum.
E quando o povo fica sabendo que Jesus estava de volta à cidade, segundo o texto, um grande número de pessoas, comparado a uma multidão, vai até ele e rapidamente a casa onde ele estava fica completamente lotada. Eu não sei quantos dos irmãos têm acompanhado, têm assistido aquela série The Chosen. Eu já indiquei algumas vezes aqui, é uma série fantástica sobre o Evangelho, sobre a vida de Jesus. Na série, há um episódio em que essa passagem ela é retratada. E é muito interessante, né, como ela foi retratada, porque o episódio mostra, né, as pessoas em volta da casa, nas portas, nas janelas, se apertando, se acotovelando, para de alguma forma poder se aproximar do Senhor para ouvi-lo. Nos evangelhos, há momentos em que Jesus, diante da multidão, se concentra em curar os enfermos e libertar os endemoniados. Há algumas passagens que nos mostram o Senhor atendendo o povo e fazendo isso, e algumas vezes durante muitas horas. Mas não é o caso da nossa passagem, meus irmãos. Marcos diz que naquele momento, dentro daquela casa, cercado por aquela multidão, Jesus estava anunciando a palavra. Ele estava pregando o evangelho para aquelas pessoas. A fama que corria sobre Jesus não dizia apenas respeito aos sinais e às maravilhas que o Senhor fazia. As pessoas ficavam maravilhadas também com a forma como ele ensinava, como alguém que tinha autoridade, como alguém que interpretava a lei de uma forma completamente diferente de tudo aquilo que eles aprenderam durante toda a sua vida com os escribas e fariseus. A multidão, meus irmãos, que está ali, se apertando pelos cômodos daquela casa, quer ouvir a palavra que está sendo anunciada pelo Senhor. Quando nós lemos o Evangelho de Marcos inteiro, a gente percebe algo muito interessante. Do capítulo 1 ao capítulo 9, meus irmãos, Marcos cita a palavra multidão 40 vezes. Apenas do capítulo 1 até o 9, ele cita a palavra multidão 40 vezes. Um dos propósitos de Marcos, meus irmãos, parece ser o de mostrar a popularidade de Jesus nas regiões por onde ele passava. O seu ministério arrastava multidões. Havia algo nele que atraía as pessoas. Mas as referências de Marcos às multidões, na maioria das vezes, têm um sentido negativo. Por exemplo, meus irmãos, ser parte da multidão, segundo o Evangelho de Marcos, não significa que vidas estão sendo salvas, transformadas e conduzidas ao discipulado. Pelo contrário, as multidões, elas são variáveis. E a maioria das pessoas que fazem parte das multidões se afastam de Jesus depois de conseguir o que elas queriam. Se era ouvir o ensino de Jesus, elas ouvem e vão embora. Se é ser curadas ou libertadas, muitas delas, ao receber o que queriam, elas também se apartavam do Senhor. Nós vemos também, meus irmãos, nos evangelhos, em alguns momentos, as multidões diminuindo de tamanho, murchando ao ouvir de Jesus o que elas não queriam ouvir. Porque o discurso de Jesus, como alguns discípulos reconheceram lá no capítulo 6 de João, era um discurso duro de se ouvir. Estão lembrados? Dura é essa palavra. E aquele grupo de discípulos abandona o Senhor na sequência. E um dos atributos mais comuns sobre as multidões que os evangelhos, mas de forma especial Marcos nos mostra, é que elas dificultam o acesso a Jesus. As multidões muitas vezes dificultam o acesso das pessoas a Jesus. Querem ver alguns exemplos? O homem paralítico do nosso texto não conseguiu entrar na casa pela porta. O cego Bartimeu teve que gritar desesperadamente. A mulher do fluxo de sangue está no meio de tanta gente que Jesus pergunta: quem é que me tocou? E o Zaqueu? Lembram do Zaqueu? Zaqueu teve que subir na árvore, meus irmãos, para conseguir ver Jesus e assim por diante. As multidões, elas podem ser sinal de sucesso,
mas elas não significam necessariamente isso, porque em muitos momentos elas atrapalhavam o método preferido e mais efetivo usado por Jesus, que era o evangelismo e o discipulado pessoal. Era o contato olho no olho, cara a cara com as pessoas, dentro de uma intimidade e não no meio de uma multidão. Em Marcos é muito comum, e parece que ele faz isso de propósito, o contraste entre a palavra multidão, que no grego é ókilos, e a palavra casa, que no grego é oikos. Marcos, meus irmãos, quer nos mostrar que o que acontece na casa, dentro da casa, é diferente do que acontece na multidão. As casas ou lugares íntimos, reservados, sempre foram os cenários envolvidos nas revelações e ensinos mais profundos e mais especiais do Senhor para os seus discípulos. Quando a gente vai analisar o Evangelho, a gente vê que para a multidão, Jesus fala por parábolas, justamente para dificultar de alguma forma o entendimento, a compreensão delas. Mas quando Jesus fala na casa, quando Jesus fala na intimidade, meus irmãos, aí ele ensina claramente. Aí ele não fala por parábolas. Aí ele faz revelações profundas, como por exemplo, sobre a sua identidade e sobre a sua missão. E a vida com Jesus é assim: ou somos óculos, ou somos oikos. Ou nós somos multidão, ou nós somos casa. Amém? Segura essa informação, daqui a pouquinho eu vou voltar nela. Na continuação da história, nós vemos 5 homens que querem deixar a multidão para entrar na casa com Jesus. E 4 deles tinham um motivo muito nobre para isso. Havia ali um paralítico, por conta da multidão que bloqueava a porta, ele não conseguia entrar, e ele queria muito entrar, meus irmãos, porque ele queria ser curado por Jesus. Apesar de Jesus estar pregando, como eu falei agora há pouco, não faz sentido a gente pensar que depois de tudo que ele ouviu sobre Jesus, de todas as curas que Jesus fez, ele queria entrar naquela casa apenas para ouvir o ensino de Jesus. Certamente ele tinha fé, ele tinha esperança que Jesus poderia fazer por ele o que ninguém até aquele momento foi capaz de fazer. Quando aqueles homens chegam na casa de Pedro, como eu falei há pouco, eles percebem que é impossível entrar pela porta. Mas a fé que eles tinham de que Jesus poderia curar o paralítico era tão grande, meus irmãos, que eles decidem superar aquele obstáculo simplesmente descendo o homem pelo telhado da casa. Afinal, se a fé é capaz de mover montanhas, certamente ela é capaz de superar um obstáculo como uma multidão ou como uma porta de entrada bloqueada. Para você entender como era uma casa naquele tempo, meus irmãos, na Palestina, nos tempos de Jesus, os telhados das casas eram planos, eles eram apoiados por vigas nas paredes externas, e eles eram feitos da seguinte forma: vinha uma camada de ripa de madeira, depois uma camada de palha, e por cima da palha vinha uma camada de barro. Era assim que era feito o telhado naquela época. Normalmente já haviam escadas em volta da casa para dar acesso ao telhado, que também é chamado de terraço. E essas escadas ficavam ali, meus irmãos, porque o telhado ele era usado como um local fresco e arejado para descanso. Ficar dentro da casa podia ser quente, podia ser úmido, então as pessoas simplesmente subiam no telhado. Era usado também para secar roupa, né? Então você que lava a roupa, pendura a roupa todo dia, né? Imagina aquela cena na Palestina, né? Alguma coisa esticada lá, e as mulheres naquela época era patriarcal, como o pessoal fala, né? As mulheres pendurando as roupas e assim por diante. E o telhado, meus irmãos, também era usado como um local de solitude para oração. Então quando o judeu queria ficar quietinho, para buscar o Senhor em oração, ele subia na escadinha e ia para o telhado. Portanto, como ele era acessado constantemente, essas escadas elas já ficavam do lado de fora. E aqueles 4 homens, então, quando eles viram a escada, eles não pensaram 2 vezes. Eles subiram levando o paralítico no seu leito,
E aí eles começaram a descascar o telhado, Adalto. Já pensou? Tiraram a camada de barro, tiraram a camada de palha, removeram algumas ripas, e o texto diz que eles desceram o homem exatamente no ponto onde Jesus estava. Meu irmão, minha irmã, pense comigo. Aquele ato poderia ser visto como algo muito ruim, você não acha? Alguém aqui já visitou alguém e entrou pelo telhado, quebrando a telha da pessoa? Ninguém fez isso, né? Então, a gente não faz isso, a gente normalmente entra pela porta. Aí você imagina Pedro dentro da casa, vendo aquela cena, e pensando no prejuízo e no trabalho que ele ia ter para arrumar o telhado. Fora o fato, se a gente parar para pensar também, eles tiraram o telhado bem em cima de onde Jesus estava. Provavelmente caiu bastante sujeira em cima do Senhor. Há uma história do 3º século em Israel que dizia que era uma desonra para um mestre alguém entrar para vê-lo por outro lugar que não fosse a porta. Então, na própria cultura de Israel, aquilo já era uma ofensa muito grande. Mas Jesus, ele não vê esse ato como algo ruim. Ele não vê esse ato como algo desrespeitoso. Pelo contrário, Jesus vê a fé deles. E eu quero chamar a tua atenção para o plural. Não é a fé dele, do paralítico. É a fé deles, vendo-lhes a fé. Ou seja, não foi só a fé do paralítico. Foi também a fé dos 4 homens que romperam todos os obstáculos para entrar dentro daquela casa. E vendo a sua fé, segundo o texto, Jesus diz ao paralítico: filho, olha só que linguagem bonita, profunda. Filho, você entra pelo telhado a cada pessoa, você cai praticamente em cima dele, aí ele olha para você e a primeira coisa que ele diz é: filho, os teus pecados estão perdoados. Pode parecer estranho para nós que Jesus perdoe os pecados de um homem que claramente queria ser curado, não é verdade? Talvez ele poderia ter falado: não é isso que eu quero, não, eu quero andar, eu não quero ser perdoado. Mas, meus irmãos, faz todo sentido que diante da fé demonstrada, fé que os tirou da multidão e os colocou dentro da casa, o perdão dos pecados fosse a primeira coisa concedida pelo Senhor. Lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1, o texto nos mostra que nós somos justificados, somos perdoados por Deus mediante a nossa fé em Jesus. Eu não tenho a menor sombra de dúvidas, meus irmãos, que o perdão dos nossos pecados é a coisa mais importante que Jesus pode nos dar. O perdão dos nossos pecados é a coisa mais importante que Jesus pode nos dar. Porque, segundo as Escrituras, sem perdão, nós continuamos espiritualmente mortos nos nossos delitos e pecados. Continuamos afastados completamente da presença de Deus e, o pior de tudo, continuamos condenados ao inferno. O paralítico queria ser curado da sua paralisia, sim, mas em um primeiro momento, por causa da sua fé, Jesus lhe oferece algo muito melhor: o perdão dos seus pecados. O problema que acontece naquele momento, quando Jesus fala com o paralítico, é que nem todos os que estavam dentro da casa pertenciam à casa, pertenciam ao grupo dos discípulos de Jesus. Estava ali, segundo o texto, alguns escribas, alguns mestres da lei. E eles não estavam ali com boas intenções. Certamente o propósito deles era pegar Jesus em alguma falha para poder acusá-lo, para poder debater com ele na frente das outras pessoas. E como profundos conhecedores da lei, meus irmãos, eles sabiam que só Deus pode perdoar pecados. E nesse ponto eles estavam completamente certos. Apenas como exemplo, o Salmo 103, versículo 3, vai nos dizer que é Deus quem perdoa as nossas iniquidades. Isaías 43, 25 diz que o Senhor, Ele mesmo é quem apaga as nossas transgressões e os pecados que cometemos. E por fim, Miqueias 7, 18, ali o profeta reconhece que não existe ninguém semelhante a Deus que perdoa a nossa iniquidade. Diante disso, qual foi a conclusão dos escribas? Blasfêmia. Blasfêmia.
E aquilo era grave, porque segundo a lei, Levítico 24:16, aquele que blasfemar contra o Senhor deve morrer. E sabe como que era a morte para quem blasfemava? Apedrejamento. Apedrejamento. Como é que ele se atreve a falar assim? Certamente pensavam os escribas. Quem ele pensa que ele é? E aí o versículo 8 do texto começa a nos mostrar então que Jesus, ele era muito mais que um mestre, muito mais que um profeta e muito mais que alguém que curava e expulsava demônios. O interessante nessa história, meus irmãos, é que Jesus tem um embate, ele tem uma discussão com aqueles escribas, mas em nenhum momento eles dizem uma só palavra. É uma discussão muda da parte deles. Jesus discute, mas eles ficam quietos. O versículo 6 diz que eles apenas pensavam no seu coração sobre essa suposta blasfêmia de Jesus perdoando pecados. E Jesus, sendo Deus, como Ele era e como Ele é, e capaz de perceber esses sentimentos e pensamentos mais íntimos do coração daqueles escribas, Ele sabe do que eles estão falando. E o Senhor aponta isso para eles. Agora imagina você sendo um daqueles escribas. Você pensou, considerou no seu coração, mas você não falou nada. E aí Jesus vira para você e fala: por que estão pensando essas coisas em seu coração? Por que estão pensando essas coisas em seu coração? Meus irmãos, o Jesus que conhece a fé daqueles 5 homens e os pecados do paralítico, conhece também o coração daqueles mestres da lei, conhece também os seus pensamentos. E a resposta de Jesus para eles, em outras palavras, é: vocês querem minha credencial? Vocês querem saber por que eu posso perdoar pecados? Querem saber se eu tenho autoridade para isso? Pois bem, o que é mais fácil humanamente falando? Perdoar pecados ou fazer um paralítico andar? O que é mais fácil? Porque dizer que os pecados de alguém estão perdoados, qualquer pessoa consegue fazer. Qualquer pessoa que fala é capaz de dizer isso, mas fazer o paralítico levantar, tomar o seu leito e andar é algo que só Deus pode fazer. É algo que só Deus pode fazer. E o Senhor complementa: Ele vai andar, para que vocês saibam que eu tenho autoridade sobre a terra, para tudo, inclusive para perdoar pecados. Aí eu me coloco dentro da casa naquele momento. Vamos tentar se colocar dentro da casa, apertadinho com o pessoal? Meus irmãos, imaginem o clima de tensão e espanto que tomou aquelas pessoas. A expectativa que tomou o coração deles. Eu imagino que os olhos de todos nem piscavam. Todo mundo olhando para Jesus, todo mundo olhando para o paralítico. Será? Será que ele tem autoridade para perdoar pecados e para fazer esse homem andar? E aí Jesus, ele olha para ele, deitado no seu leito, e diz assim: eu digo a você, levante-se, pega o seu leito e vai para casa. E todos os olhares, meus irmãos, que estavam sobre Jesus, viram para o paralítico. Ele falou: será que vai acontecer? A expectativa cresce naquela casa. E aí eu vejo a cena na minha mente: o homem sentando, firmando uma perna, firmando a outra perna, se colocando em pé. E imediatamente, segundo o texto, ele obedece o Senhor. Ele pega o seu leito, a sua maca, e ele simplesmente sai andando no meio de todos. E ele volta para a sua casa. E toda aquela multidão se admira, glorifica a Deus e dizem uns para os outros: jamais vimos coisa assim. Jamais vimos coisa assim. Ufa! Vamos recapitular quanta coisa aconteceu naquele dia. Um homem pregando as boas novas do Evangelho numa casa abarrotada de gente, saindo pela porta, saindo pela janela. Um paralítico que é descido pelo telhado. Os pecados de um homem que era considerado amaldiçoado por Deus por causa da sua paralisia são perdoados. Pensamentos mais profundos do coração dos escribas são percebidos. E aquelas pessoas ficam sabendo que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra, não apenas para perdoar pecados, mas para fazer um paralítico andar.
Meu irmão, minha irmã, a conclusão não poderia ser outra. Jamais vimos coisa assim. Esse homem faz coisas que só Deus pode fazer. Amém? Para a gente terminar, quando nós saímos do meio da multidão e entramos na casa, quando nossa fé é colocada sobre o único que tem poder e autoridade sobre a nossa vida, assim como aquelas pessoas, meus irmãos, nós passamos a ver também aquilo que jamais vimos. Nós passamos também a experimentar aquilo que nós nunca experimentamos. Eu quero dizer para você, à luz do texto, que Jesus não está em busca da multidão que acha a sua pregação interessante ou inspiradora. Jesus não está em busca da multidão que o vê de forma utilitarista, apenas como um meio para conseguir aquilo que eles querem ou precisam. Jesus, meus irmãos, está em busca de discípulos que chegam até Ele pela fé, entram na casa e ali permanecem. Jesus está em busca de discípulos que terão seus pecados perdoados, discípulos que terão suas vidas salvas, transformadas e experimentarão constantemente o poder de Deus. Jesus está buscando discípulos que ouvem a sua palavra, que amam a sua palavra, que entendem e creem nela com todo o coração por intermédio do Espírito Santo. Como eu falei, os ensinos e revelações mais profundas e transformadoras da palavra de Deus que Jesus nos dá, Ele nos dá quando nós estamos na casa. Ele nos dá quando nós pertencemos à casa. Porque há uma diferença entre estar na casa e pertencer à casa. Os escribas estavam ali, mas não pertenciam àquele lugar. Estavam na casa, mas não habitavam ali. Meu irmão, minha irmã, Jesus nos chama a sermos seus amigos e não seus admiradores. Jesus quer amigos e não admiradores. Jesus nos chama a sermos imitadores dele em cada aspecto da sua vida e não apenas ouvintes. Jesus nos chama a sermos discípulos e não religiosos. Olhem como esse texto é maravilhoso. Esse texto nos mostra um Jesus que se revela como o próprio Deus. Um Jesus que revela que a fé nele é o caminho para o perdão dos nossos pecados e para a nossa salvação. E um Jesus, meus irmãos, que diante das nossas necessidades, por maiores que elas sejam, por mais humanamente impossíveis que elas sejam, é poderoso para fazer o que a gente não pode fazer, inclusive fazer um paralítico levantar e andar. Esse é o nosso Senhor. A minha oração essa noite é que você seja casa e não multidão. A minha oração é que você seja casa e não multidão. Mas tome cuidado, eu preciso fazer um alerta. Porque assim como no grego as palavras ókilos e oikos são parecidas, assim também muitas vezes, meus irmãos, nós achamos que somos casa, quando na verdade somos apenas mais um no meio da multidão. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não se enganar. Nós precisamos estar dentro da casa, aos pés de Jesus. A mulher do fluxo de sangue, o cego Bartimeu, o paralítico descido pelo telhado, Zaqueu, pela fé, eles saíram da multidão para se tornar casa. Pela fé, eles saíram da multidão para se tornar casa, para serem seguidores, para serem discípulos de Jesus, para se tornarem como o Senhor em um nível de conhecimento e intimidade que a multidão nunca alcança. A multidão nunca é íntima de Jesus, nunca é. Que Deus, meus irmãos, te dê graça e que Deus te dê muita fé, assim como os homens do nosso texto, para que você rompa todos os obstáculos que porventura estejam te atrapalhando de entrar na casa e de viver ali com o Senhor Jesus. Porque é dentro da casa, é com Jesus,
que você vai encontrar perdão, restauração, transformação, cura e alguém para estar do teu lado durante todos os dias da sua vida. Amém? Amém. Eu quero convidar o grupo de louvor para que venha aqui à frente. Nós iremos cantar mais uma canção, meus irmãos, e na sequência nós vamos orar.